Evangelho segundo o relato de João, capítulo 4, a partir do verso 31. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 31. Nós vamos dar continuação à nossa série de estudos no Evangelho segundo o relato de João. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 31 ao verso 42. Faremos a leitura do verso 31 ao verso 42. E o nosso tema será a importância da evangelização. Nós usaremos esse texto para tratar desse assunto importantíssimo. Aqui Jesus vai deixar explícita essa verdade, para os seus discípulos, a importância da evangelização, de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho. Nós estamos vendo aqui o diálogo, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, onde que nós vimos algumas lições importantes. E aqui nós continuaremos, após esse diálogo. Logo após Jesus ter essa conversa com a mulher samaritana, ela volta para a aldeia dos samaritanos, e ali ela conta às pessoas daquela aldeia que ela havia encontrado um profeta que tinha grande probabilidade de ser o Messias. Só lembrando que Jesus declarou para ela claramente: eu sou o Messias. Ele diz no verso 26, e essa mulher vai à aldeia samaritana, e ali ela convida aquelas pessoas a vir ouvir aquele homem que disse tudo que estava acontecendo na sua vida sem que ele a conhecesse. Então, nesse inteirinho, enquanto a mulher vai à aldeia, os seus discípulos chegam. Eles tinham ido à cidade samaritana comprar alimento, e logo após a chegada dos discípulos, dos discípulos com a comida, nós vemos que aí vai se dar o nosso texto. Vamos fazer a leitura aí no verso 31. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizes vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sarça se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros semearam, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me diz tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas pelo que nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aí vamos orar para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor se faça presente nesse culto. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cônscios da nossa pequenez. Senhor, nós sabemos que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que apesar de nós termos crido no Senhor, nós ainda somos pessoas falhas, muito falhas, Senhor, muito falhas mesmo às vezes. Mas nós te agradecemos porque o Senhor não olha para nós, mas o Senhor olha para o nosso Salvador, e é através do nosso Salvador que o Senhor nos enxerga e nos concede a sua graça para que nós possamos vencer esse mundo. E é nessa esperança, ó Deus, de que o Senhor olhe mais uma vez para o nosso Salvador e nos conceda a graça, que nós estamos aqui te suplicando que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o Senhor derrame o seu Espírito para que o Espírito possa dominar, para que o Espírito possa cultuar, para que o Espírito possa nos guiar na concepção desse culto hoje, Senhor, para a honra e para a glória do Seu nome. Que o Espírito nos guie, ó Deus, em toda sabedoria, em toda palavra, em toda ciência, em todo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo essa noite. Por favor, Senhor, nos conceda essa graça.
de estarmos diante de Ti, de ouvirmos a Sua palavra. Nos conceda a graça de sermos transformados, de sermos edificados, de sermos cheios de Ti, Senhor. Mais uma vez eu te peço. E quanto a mim como pregador, eu te suplico, no nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor me enche, assim como o Senhor fazia com os apóstolos, sabendo que eles não eram estudados, sabendo que eles não eram homens doutores da lei, mas mesmo assim o Senhor dava sabedoria para que eles anunciassem a Sua palavra. E é nessa esperança que eu venho a Ti, Senhor, confiando que o Senhor fará assim comigo, para que de forma simples eu anuncie a Sua palavra, de maneira que todos possam compreender de forma simples, todos possam conhecer as Suas grandezas, todos possam ver a Sua grandeza e dar glória ao Deus do céu e ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Como eu disse, a mulher samaritana, ela vai à cidade samaritana e ela anuncia tudo aquilo que havia acontecido com ela e com Jesus. Então aqueles samaritanos ali decidem vir ouvir Jesus. E nós vemos que eles vêm ouvir Jesus e eles pedem para que Jesus fiquem com eles por algum tempo anunciando a palavra. Nós vemos que Jesus fica ali 2 dias anunciando a palavra. Jesus não tinha pressa, né, para anunciar. Jesus não era sem paciência. Ele tinha toda a paciência do mundo para anunciar o evangelho. Ele fica com os samaritanos ali por 2 dias. Nesse meio entre a conversa da mulher samaritana, de Jesus com a mulher samaritana, e a mulher samaritana ir até a aldeia de Samaria e chamar o povo, os discípulos que haviam deixado Jesus ali na beira do poço, eles haviam ido a Sicar comprar pão, alimento, né, e estavam voltando. Quando eles voltaram, que a mulher foi, eles encontraram Jesus conversando com a mulher. Quando eles chegaram, a mulher foi, eles ficaram ali. E eles pedem para Jesus comer. Eles trazem o alimento e vão oferecer o alimento para Jesus. E é nesse contexto desse alimento que nós temos o nosso texto hoje. É no contexto dos discípulos trazer o alimento para Jesus, né, a comida, o pão normal, o pão cotidiano, que nós temos o nosso texto. Nós vamos aprender algumas lições importantes sobre a importância da evangelização. Jesus usa a figura da alimentação e a figura da ceifa aqui para mostrar para os discípulos a importância de anunciar a palavra, de fazer a obra de Deus. Anunciar o evangelho, pregar a palavra ali que Jesus estava fazendo, é o que ele diz como sendo o ato de realizar a obra de Deus. Realizar a obra de Deus. Hoje nós veremos a importância, né, da evangelização. Nós já anunciamos esse assunto no início do culto, nós já abordamos um pouco desse assunto no início do culto, e agora nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto, que é a importância da evangelização. Como eu disse no início, todos nós que somos cristãos temos essa responsabilidade de evangelizar, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Nós evangelizamos tanto com o nosso testemunho pessoal, com a nossa forma de viver diante de Deus, né? Nós vivemos uma vida reta, nós estamos evangelizando, e também com a forma direta, que é onde que nós falamos do evangelho para as pessoas. E dessas duas maneiras nós precisamos evangelizar, é uma responsabilidade que nós temos. Quem não tem esse desejo de evangelizar precisa rever se realmente essa pessoa é cristã. Porque todo cristão tem essa obrigação, é uma obrigação que nós temos de anunciar a palavra. É uma obrigação que nós temos essa obrigação pesa. Como Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ou seja, nós precisamos anunciar. Nós precisamos tomar cuidado para fazer da maneira correta. Nós vemos que hoje as pessoas evangelizam, mas não evangelizam da maneira correta. As pessoas dizem que o evangelismo é chegar para uma pessoa e dizer, Deus te ama, Deus está cuidando de tudo. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não é assim que evangeliza. A forma correta de evangelizar é nós dizermos o que Cristo fez para aquela pessoa. A raça humana perece nos seus pecados, o pecado tomou a humanidade, todos os homens estão debaixo do pecado, e condenados ao fogo do inferno, mas há uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos seus pecados, pelo meu, e se você se arrepender,
Se você crê, você pode ter a vida eterna. Essa é a forma correta de evangelizar. Quando nós tivermos a oportunidade de falar para alguém, qualquer pessoa, não importa sendo ela quem, não somos nós que julgamos quem deve ou quem não deve ouvir, porque muitas vezes nós temos essa tendência, né, de julgar. Eu não vou pregar para fulano porque eu sei que fulano não vai se arrepender, fulano não vai crer, fulano ele não vai aceitar o evangelho. Não somos nós que julgamos a quem deve ser pregado ou não. A Bíblia fala que nós devemos pregar para qualquer pessoa, que nós não devemos nos intimidar nem diante de pequeno, nem diante de grande, nem diante de pessoa alguma, que nós devemos anunciar para todas as pessoas. Então a evangelização é nesses termos que nós devemos observar acerca da evangelização. Jesus aqui ele vai ensinar a seus discípulos essas lições importantíssimas acerca da pregação. Não haveria cristianismo se não houvesse evangelização. Só há cristianismo por causa da evangelização, por causa da grande comissão que Jesus dá, ir pelo mundo e pregar o evangelho. Nós só somos salvos hoje porque um dia alguém saiu de Jerusalém para pregar. Nós só somos salvos, nós só recebemos a salvação porque um dia alguém saiu de Jerusalém. Nós vemos que a igreja ela não queria sair de Jerusalém. Eles queriam ficar ali em Jerusalém, mas Deus manda o imperador invadir Jerusalém e naquela invasão ali os cristãos são dispersos, né, por todo mundo, e aí vem a anunciar a proclamação do evangelho. Então, para que pessoas possam ser salvas, é necessário a proclamação do evangelho. É necessário a pregação do evangelho. Nós só somos salvos hoje porque alguém pregou para nós. Não é assim? Não é verdade? Então, da mesma maneira que outras pessoas só serão salvas se alguém pregar para elas. E essa é uma responsabilidade que muitas vezes nos cabe. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de ter uma pessoa ao nosso redor clamando para ouvir a palavra de Deus e nós nos omitimos. Aquela pessoa não vou nem pregar porque ela não vai crer mesmo. Eu vou nem desperdiçar o meu tempo. E muitas vezes aquela pessoa, nós não pregamos para ela, chega outra pessoa ali na frente, prega, aquela pessoa se arrepende. E muitas vezes aquela pessoa até vai seguir em outros lugares que a palavra nem é muito bem explicada, porque nós nos omitimos de pregar para aquela pessoa e de chamar aquela pessoa. Aquela pessoa está tão sedenta que quando vem alguém, dá para ela cacos, né? Dá para ela lixo, ela se apega àquilo e muitas vezes ela até vai e segue doutrinas que nem são as doutrinas verdadeiras, porque muitas vezes nós nos omitimos de pregar para elas. Mas o que nós devemos fazer é observar essas importantíssimas lições que o Senhor Jesus nos ensina. Então nós veremos algumas lições aí nesse texto. A primeira lição que nós veremos, que é muito importante acerca da evangelização, é que para que haja o desejo de evangelizar, é necessário ter uma visão espiritual. Para que possa haver em nós o desejo de evangelizar, é necessário ter uma visão espiritual. Nós não teremos a vontade de evangelizar se nós não tivermos essa visão espiritual. Se nós formos pessoas carnais, pessoas mundanas, pessoas que a visão dela é só material e terreno, nós não teremos a vontade de evangelizar. Se nós, assim como a maioria, acharmos que todo mundo está salvo, que está tudo bem com todo mundo, que todo mundo só precisa do material e de estar bem financeiramente, para que evangelizar? Então, a primeira lição que nós vemos aqui é que para que haja o desejo de evangelizar, é necessário ter uma visão espiritual. Quando Jesus fala da comida que ele tinha para comer, os discípulos eles não tinham uma visão espiritual, eles não compreenderam o que significava aquela comida que Jesus tinha comido, até que Jesus vai explicar do que se trata. Está aí nos versos 31 a 33, diz assim, nesse inteirinho, é o intervalo entre a mulher samaritana, a conversa da mulher samaritana e a ida dela aos samaritanos, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Aí Jesus vai dizer, mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis.
Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Então eles não tinham uma visão espiritual do que poderia ser essa comida de Cristo. Que comida seria essa que ele tinha para comer? Eles não compreendiam do que Jesus estava falando. Até que Jesus vai explicar para eles, e eles ainda questionam, eles ainda interpelam entre si: será que alguém trouxe algum tipo de comida? Será que alguém trouxe o que comer? Porque eles não tinham essa visão, eles não compreendiam que Jesus estava falando da obra da evangelização. A comida que Jesus tinha para comer naquele momento era anunciar a boa nova do evangelho aos samaritanos e à mulher samaritana. Eu tenho uma comida para comer que vocês não compreendem, ou seja, eu estou aqui na terra com um objetivo. Deus me deu esse mandamento no céu de que eu venha e de que eu anuncie o evangelho aos homens. Essa é a minha comida, eu vivo por ela, né? Eu abro mão da comida material para cumprir esse mandamento que o Senhor nos deu. Então, primeiro, para que nós possamos ter esse desejo de evangelizar, nós precisamos ter essa visão espiritual. Os discípulos, eles não entendiam que comida era a que Jesus tinha para comer. Por que não? Porque eles não entenderam, porque lhes faltava a visão, porque lhes faltava o entendimento, eles não conseguiam ver a necessidade de pregar a palavra. Então, para que nós também possamos ter o desejo de pregar a palavra, nós precisamos ter essa visão espiritual. Quando você olha para uma pessoa aí no mundo, né, que vive uma vida no mundo, que vive uma vida devassa, e você não vê uma alma ali que clama por salvação, que precisa de salvação, uma alma que vai para o inferno se ela não se arrepender dos seus pecados, uma alma que vai ter que pagar pelos seus pecados, você não vai anunciar o evangelho para ela. Se você olhar para aquela pessoa e falar assim: está tudo bem com ela, ela está sorridente, ela está feliz, ela está vivendo uma vida ótima, né? Se você olhar para aquela pessoa com essa visão terrena, material, nós nunca vamos evangelizar, nós nunca vamos pregar para ninguém. E se nós olharmos também com a visão a visão orgulhosa, né? A visão soberba, a visão maligna de julgar a pessoa: para que pregar para aquela pessoa? Pois ela não vai querer mesmo, ela não é uma pessoa que quer saber de Deus. Nós estamos, na verdade, tomando o lugar de Deus, né? Porque é Deus quem julga quem quer e quem não quer. O que Ele manda é pregar para todas as pessoas. Nós não podemos escolher para quem pregar. O mandamento é ir anunciar. Se nós não tivermos essa visão de que todas as criaturas são pecadoras e precisam de Cristo, nós nunca anunciaremos a palavra. Nós nunca anunciaremos a palavra de Deus. Aqui, a baixa espiritualidade nos leva a crer que a evangelização não é importante, que a evangelização não tem valor. Só quem é espiritual, que consegue ter essa visão espiritual, que percebe o quanto a evangelização é importante. Percebe o quanto a evangelização é importante. Por que a evangelização é importante? Porque trata da salvação dos homens. Foi o método que Deus escolheu para salvar. Como que um pecador é salvo? Se ele ouvir o evangelho. Então nós precisamos pregar. Agora vem a questão: quantas pessoas nós evangelizamos por dia ou por mês? Quantas pessoas que você já pregou o evangelho nessa semana? Para quantas pessoas você pregou o evangelho esse mês? Quantas pessoas que você chamou para vir no culto, né? Nessa semana, ou nesse mês, ou até mesmo nesse ano passado? Quantas almas que você anunciou o evangelho? De forma direta, de forma indireta? Quantas pessoas que você estava conversando, né? Que te deu a oportunidade de anunciar o evangelho, que você o fez? Porque muitas vezes nós achamos que não tem necessidade alguma, né, de evangelizar. Nós convivemos com as pessoas e atrás de sorrisos e sorrisos, brincadeiras e mais brincadeiras, piadas e mais piadas, jogos, entretenimento e mais entretenimento, nós começamos a deixar a evangelização de lado. Nós não falamos o que aquela pessoa precisa. Nós começamos a deixar aquela pessoa de lado. Isso é um erro que nós muitas vezes temos cometido.
Então esse textos como esse aqui nos mostra a importância de não deixarmos de lado aquilo que é o mais importante, que é a pregação da palavra. A pregação da palavra. Um pecador só pode ser salvo se ele ouvir a obra de Cristo das nossas bocas. A segunda lição que nós vemos aqui é que a obra da evangelização ela requer comprometimento. Está no verso 34, Jesus diz que ele tinha uma comida para comer que era realizar a obra do Pai. Ele diz aí no verso 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a evangelização ela precisa de um certo comprometimento. Jesus era totalmente comprometido em fazer a obra de Deus. Eu tenho uma comida que ela consiste em fazer a vontade do Pai. A quem dera, né, se nós pudéssemos, assim como Jesus, dizer que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Pena que parece que nós nunca vamos poder dizer algo desse tipo, né, que a minha comida, a razão da minha vida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a vontade de Deus. Então, a pregação, ela é necessária e ela exige comprometimento. Muitas vezes nós nem nos importamos com a obra que Deus nos deu para fazer, muitas vezes nós não nos importamos com o que Deus tem nos chamado para fazer, tratamos com total reverência, não queremos fazer, fazemos de qualquer maneira, né? Empurramos com a barriga, levamos com a barriga, ou somos totalmente irreverentes como fizeram os sacerdotes Nadab e Abiú. Nadab e Abiú foi morto por causa que não deu valor, não viu o valor da obra de Deus e foi de qualquer maneira, não tinha qualquer compromisso com a obra de Deus. Então essa obra de evangelização, ela requer totalmente comprometimento. E é importante por quê? Por que nós precisamos ser comprometidos com a obra de Deus? Porque Deus nos chamou para fazer essa obra. Deus nos chamou para fazer a sua obra. Então nós precisamos nos comprometermos com a sua obra. Terceira lição importante que nós vemos aí acerca da evangelização é que há uma certa urgência na obra de evangelização. Há uma certa urgência na obra da evangelização. Está no verso 35. Verso 35, Jesus vai comparar as pessoas com uma seara e os pregadores com os ceifeiros. Ele diz aí no verso 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aqui Jesus ele compara as pessoas com uma seara. O que era uma seara? Era uma roça de trigo, né? Onde que a roça já estava madura. E aquele fruto ele não poderia permanecer muito tempo ali exposto, porque ele poderia perder, ele poderia estragar, ele poderia passar da validade, ele poderia cair, né? Porque se o trigo ficasse muito tempo sem ser colhido, poderia passar da época, né? Poderia não servir mais. E Jesus compara as pessoas que têm de ouvir o evangelho com essa seara. As pessoas são os campos. Ele olha ali para os samaritanos e dizem, os campos já estão brancos para a ceifa. E ele compara os pregadores aqui, ele compara os cristãos com os ceifeiros. Os ceifeiros são aqueles que trabalham na seara. Os ceifeiros são aqueles que ceifam, que colhem o trigo. Então, nós aprendemos que há uma certa urgência. Nós precisamos pregar o evangelho, aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá de pregar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Uma pessoa ela pode estar viva hoje, ela pode não estar viva amanhã. Uma pessoa ela precisa ouvir o evangelho hoje e amanhã pode ser muito tarde, como nós louvamos o hino, né? Amanhã pode ser tarde demais. Então nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá de anunciar o evangelho. A nossa prioridade principal deve ser essa. Nós devemos conversar com a pessoa com o intuito de anunciar o evangelho. Nós devemos visitar uma pessoa com o intuito de anunciar o evangelho. Nós devemos ir na casa de uma pessoa com o intuito de anunciar. Nós devemos receber uma pessoa em casa com o intuito de anunciar.
Não é esse que é o desejo do novo convertido? A vida do novo convertido todo gira em torno de anunciar o Evangelho. Ele recebe uma pessoa com o objetivo de anunciar, com a vontade de anunciar, ele visita uma pessoa, ele vai na casa de uma pessoa, ele convida uma pessoa, tudo com o objetivo. A vida dele gira em torno de ele anunciar o Evangelho para aquela pessoa. É por isso que é fabuloso, né, a vida de uma pessoa que se converte e que permanece no primeiro amor, porque o objetivo da vida dela é anunciar. Ela sabe que as pessoas precisam daquela paz que ela tem. O novo convertido, ele corre, ele trabalha, ele faz de tudo para que as pessoas possam ter aquela mesma paz, aquela mesma alegria que ele tinha, para que as pessoas possam sair daquela vida de tristeza e de dor que ela vivia. Então esse deve ser o mesmo desejo, porque o mesmo espírito que há um novo convertido é o espírito que já há também no velho convertido. O velho convertido que foi se sobrecarregando do mundo, né? Foi se sobrecarregando de lixo, foi se endurecendo com as estações da vida, de maneira que ele não vê mais importância na pregação da palavra. Nós víamos pessoas, né, que haviam se convertido de novo, que de 10 palavras que saía da sua boca, 9 era acerca do reino, 9 era acerca da pregação. Hoje, essas pessoas, elas se dão tão bem com as pessoas, e de 10 palavras que saem da sua boca, praticamente nenhuma é acerca do reino de Deus. Então nós precisamos mudar esses fatos, nós precisamos mudar essa perspectiva e nos focar na seara de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que a seara é grande, mas falta muitas vezes trabalhadores. A seara é grande, mas muitas vezes falta aquelas pessoas para anunciar a palavra. Então nós devemos observar que há essa urgência na evangelização, na obra de Deus. Nós precisamos nos aprontar para trabalhar nos campos, para trabalhar na seara do Senhor. Uma coisa interessante é que nós podemos observar, muitas vezes nós observamos muitas pessoas conversando, que são cristãs, e elas têm muitos assuntos a tratar com o ímpio. Você percebe que ela consegue conversar de tudo, ela consegue conversar de futebol, ela consegue conversar do tempo, né? Parece que vai chover hoje, o sol está quente demais, está fazendo um calorzão. Então as pessoas têm tanto assunto, mas a obra de Deus não pinta na boca dela. Um convite, né, para assistir a uma pregação não pinta. Ela não consegue entrar no tema. Esses dias eu estava vendo uma pregação e o pastor estava dizendo que havia uma igreja para fora, onde que os cristãos, com menos de 2 minutos, de 1 minuto, ele já conseguia, de conversa com a pessoa, ele já conseguia anunciar o evangelho para aquela pessoa. Ele disse que saiu com essas pessoas da igreja e em menos de 1 minuto de conversa com aquela pessoa já conseguia entrar no assunto e pregar a pregação. Isso é extraordinário, isso é um fato que parece que é impossível para nós hoje, porque pode conversar, um cristão nos dias de hoje, né, do jeito que nós estamos vendo, pode conversar 3 horas com uma pessoa que ela não consegue entrar no assunto de anunciar o evangelho. Isso é uma vergonha, né? É uma vergonha. Enquanto que há tantas pessoas aí que estão fazendo a obra de Deus, nós estamos sendo tão envergonhados, né, porque temos tantos assuntos, mas nenhum tão importante como falar da salvação. Então há uma urgência na evangelização. Nós precisamos ter esse comprometimento de poder anunciar a palavra de Deus para todos aqueles a quem o Senhor nos dá oportunidade. A quarta lição que nós vemos sobre a evangelização é que há uma recompensa para todos aqueles que anunciam a palavra. Deus tem uma recompensa, Deus dá uma recompensa para aqueles que trabalham na sua obra. Está aí no verso 36. Verso 36 ao verso 38. Diz assim, o ceifeiro, quem que é o ceifeiro? É aquele que trabalha na seara. A seara é as pessoas, é aquelas pessoas que precisam ouvir o evangelho. O ceifeiro é aquele que prega o evangelho. Ele diz, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Ou seja, aquele que ceifa, aquele que colhe, ele já recebe desde já a recompensa.
Que recompensa é essa? É uma alegria sem tamanho ver que uma alma se converteu pela pregação que nós pregamos, né? É uma alegria sem tamanho ganhar uma alma para Cristo. Saber que uma pessoa segue, que uma pessoa se arrependeu dos seus pecados, que uma pessoa segue a Cristo. Então é uma alegria que o ceifeiro tem desde já e ele entesoura para a vida eterna, ou seja, uma alegria que dura para a vida eterna, a recompensa que ele tem agora e para a vida eterna. Aí ele continua, de Sarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Talvez muitas vezes nós pregaremos a palavra e aquela pessoa não vai se converter. Nós vamos semear a palavra e aquela pessoa não vai se arrepender, não vai crer no Senhor. Aí vem outro e prega a mesma palavra que você pregou e aquela pessoa se arrepende. Aí tanto quem semeia, nós, quanto aquele outro que pregou, ele vai se alegrar. É uma alegria mútua, tanto o semeador quanto o ceifeiro se alegra, porque muitas vezes, principalmente na nossa própria família, nós pregamos a palavra para um membro da nossa família e ele não dá crédito àquela palavra. O próprio Senhor Jesus diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. O membro da nossa família, ele não vai dar crédito naquilo que nós falamos, porque é família. Mas aí nós estamos plantando, todas as vezes que nós falamos para aquela pessoa da nossa família, nós estamos plantando. Pode passar muito tempo, vem outra pessoa, né, que não é parente, que não é nada, que fala as mesmas coisas que nós falamos, e Deus usa aquela pessoa para salvar, para que aquele irmão se converta. Mas a nossa alegria continua sendo a mesma, porque aquela pessoa se arrependeu, e a alegria é por causa que aquela pessoa foi salva. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que tanto aquela pessoa que ceifa, quanto aquela pessoa que planta, ambos se alegram. Ele diz aí, de Sarte, final do verso 36, de Sarte se alegra tanto o semeador quanto o ceifeiro. O que Jesus está ensinando aqui é que nós devemos pregar, né? E não esperar que a semente venha frutificar imediatamente, porque muitas vezes nós semeamos e queremos colher imediatamente. Nós não temos paciência para esperar. Muitas vezes as pessoas plantam um pé de laranja cedo e já quer que ele dê laranja de tarde. Não tem paciência para esperar. Semeia o feijão cedo e já quer que ele dê fruto de tarde. O que o Senhor está dizendo aqui é que na evangelização há um tempo. Há um tempo de semear e um tempo de colher. Muitas vezes nós vamos pregar para uma pessoa e vamos colher o fruto de alguém que estava ali há muitos anos pregando para aquela pessoa e evangelizando aquela pessoa. E muitas vezes nós vamos ficar ali muitos anos pregando e evangelizando aquela pessoa para uma pessoa chegar com uma única palavra e conseguir colher aquele fruto. Mas a alegria é a mesma, tanto para um quanto para outro, tanto para o que semeia quanto para o que ceifa, a alegria é a mesma. Por quê? Porque a alegria de que uma alma foi salva. A Bíblia diz que os anjos se alegram no céu, faz festa quando o pecador se arrepende. É a mesma alegria que nós deveríamos ter quando o pecador se arrepende. É a mesma alegria dos anjos, porque o pecador aceita o seu Salvador e crê nele. Ele continua aí no verso 37, pois no caso é verdadeiro ditado, um semeador e o outro ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Os outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então o Senhor Jesus disse que Ele enviou os apóstolos a ceifar e a trabalhar. E nós também somos enviados, né? A seara é do Senhor, nós somos os trabalhadores. Nós podemos ir em qualquer lugar anunciar o Evangelho e que podemos entrar no trabalho, né? Muitas pessoas já passaram pregando e aquelas almas semeando, e nós chegamos, pregamos para ela e aquela alma se arrepende. A alegria tanto de um quanto de outro é verdadeira. Não existe esse negócio de que só fico feliz se eu pregar e a pessoa se arrepender. Isso aí, eu acho que isso nem é coisa de cristão, né? Porque tem tantas pessoas que pensam dessa forma, né? Que só tem valor se for ele que pregar e a pessoa se arrepender. Não, o que Jesus ensina é que a alegria é tanto de um quanto de outro. Então há uma recompensa para quem semeia e para quem ceifa. É a alegria que nós temos na vida eterna de ter ganhado uma alma para Cristo, de ver irmãos sendo salvos pela pregação da palavra. E a quinta e última lição que nós vemos aqui é que a pregação ela gera frutos.
A evangelização, ela gera frutos, ela não é algo vã. Você não vai pregar em vão. A pregação, ela tanto é para salvação quanto para condenação. Para quem for salvo, ela vai plantar aquela semente e um dia aquela pessoa vai se converter. E para quem não for ser salvo, aquela semente vai endurecer o coração daquela pessoa. E aqui, dos versos 39 ao verso 42, nós vemos os frutos tanto da pregação, do testemunho da mulher samaritana, quanto do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Diz aí no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Ou seja, quando a mulher ouviu que Jesus era o Cristo, que era um profeta, ela correu para a cidade de Samaria para anunciar, e muitos creram que Jesus era o Cristo pelo testemunho dela. Ou seja, a pregação, ela gera frutos, não é vão pregar. Verso 39, final do verso 39, que anunciara, ele me diz tudo quanto me tem feito. Então o testemunho da mulher é esse, ele me diz tudo o que eu fiz. Ele continua, verso 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhes que permanecesse com ele, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e já diziam à mulher, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então a pregação do Evangelho, ela produz frutos. Ela produz frutos. A mulher samaritana foi e pregou em Samaria que havia encontrado o Messias. Vem, vamos ver o Messias. Encontrei um homem que me disse tudo. E eles foram, chegou lá, eles ouviram a pregação e creram que Jesus era o Salvador do mundo. Os frutos da evangelização são almas salvas por ter crido em Cristo Jesus pela pregação. Assim como os samaritanos ouviram a palavra e creram nela, e muitos creram e foram salvos, né, como nós vimos ainda, nós precisamos ter em mente que muitos precisam crer e que muitos ainda crerá para salvação. Por isso nós precisamos pregar, por isso nós precisamos anunciar, por isso nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Muitas vezes Deus te leva ali para falar para uma pessoa, para pregar para uma pessoa, e você se cala. Nós muitas vezes nos omitimos porque temos vergonha, né? Somos vergonhosos, não temos coragem. Mas o reino do céu não é para os covardes, né? O que mais nos deixa com os olhos abertos é isso: o reino do céu não é para os covardes. O reino do céu não é para aquele que tem vergonha, não é para aquele que é tímido, não é para aquele que não anuncia a palavra de Deus. O reino dos céus é para aquele que tem coragem de ir à luta e anunciar a palavra do Senhor. Então nós precisamos anunciar a palavra do Senhor sem receio, sem temores e sem pesar. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Nós precisamos anunciar para os colegas, para os amigos, para os familiares, para os irmãos, para os primos, para os tios, para os amigos de escola, né? Para os estudantes. Muitas vezes, né? Ninguém reconhece eles como cristão na escola. Se eu chegasse lá na sua sala e perguntasse, por exemplo, Joaquim aqui já pregou para alguém? O que as pessoas diriam? Alguém aqui sabe que Joaquim é evangélico? Joaquim, as conversas de Joaquim aqui é de um evangélico? Joaquim se parece com Cristo aqui dentro dessa sala? O modo de Joaquim agir aqui dentro é diferente dos demais, ou Joaquim é igual aos demais? Quais são as respostas que as pessoas ali dariam ao seu respeito, né? E isso se dá no local de trabalho, trabalhando com certas pessoas. No trabalho, fulano aqui quem aqui no serviço já ouviu o evangelho da boca dele, já ouviu o evangelho da boca de fulano de tal? Então nós precisamos ter esse sentimento, ter essa convicção de que é necessário anunciar a palavra. E anunciar é simples, é fácil, todos sabem fazer. Todos sabem fazer. Cristo morreu por seus pecados, creia. Creia, arrepender dos seus pecados e creia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado.
Senhor Pai Santo, mais uma vez nós vemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de podermos estar todos reunidos aqui nesse local para cultuar o Seu santo nome, para ouvir a Sua santa palavra. Senhor, por favor, eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a ter esse desejo de evangelizar, que o Senhor nos ajude a conversar com as pessoas já com o intuito de anunciar a palavra a elas, de pregar o evangelho para elas, de chamar, de convidar elas para ouvir a Sua santa palavra. Por favor, ó Deus, nos ajude a evangelizar, nos ajude a pregar, nos ajude a levar salvação a todos aqueles que estão cativos das trevas e do pecado. Nos ajude a levar a palavra que liberta, Senhor, a palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do Santo Evangelho. Nos ajude a levar Cristo, a levar aquelas pessoas a Cristo, Senhor, para que elas possam depositar ali as suas culpas, os seus pesares, os seus medos, serem perdoados, receber o galardão, a recompensa, a vida eterna, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus. É nessa esperança que eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.